Muito bem, vamos orar, gente. Deus, obrigada, Senhor, por mais esse tempo de domingo que a gente separa para aprender a Tua Palavra. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso e deixa tudo ali. A gente só tem que pegar, estudar, aprender e praticar. Então, em nome de Jesus, te entregamos esse tempo agora para que a gente possa realmente ser transformado por Ti e termos um coração que o Senhor deseja. Amém? Amém. Muito bem, estão tranquilos? Estão sabendo a direção a tomar? Sim. Ótimo, ótimo. Então, é sempre bom, não é? Conferir. Agora, eu vou fazer uma breve, rápida revisão Eu sempre falo que Deus quer que a gente aprenda a enxergar e a valorizar as coisas boas, não ficar só encafifado com as coisas ruins, não é assim? Então, a gente viu as condições negativas, que foram 12, e agora você pode pensar, poxa, eu vi 12 negativas, e na apostila tem 9 positivas? Sim, mas você vai fazer quantas em casa? Quando você pegar as negativas, você vai checar a positiva? 12. 12 mais 9? 21. Então, quantas condições positivas você vai estar vendo? Viva! Muito bem. E é assim que tem que ser o nosso olho. Aprender também a olhar as coisas boas. Coisas ruins sempre vão acontecer, mas coisas boas também sempre vão estar acontecendo. Vamos revisar rapidamente aqui. A condição positiva que a gente viu aula passada foi um coração com compaixão. Lembra? Que compaixão não é olhar, oh, que dó, que peninha. Coração compassivo é aquele que, além de perceber e ter uma sensibilidade ao que aquela pessoa está passando e necessitando, você vai procurar fazer alguma coisa, ou através da sua vida, ou alcançando outra vida para chegar naquela vida. Mas requer atitude. Coração de servo, né, que nós estamos nessa vida para servirmos e não sermos servidos. Que o líder que acha que, eu mereço a honra, eu tenho que ser servido. Os líderes merecem honra. Essa semana eu ouvi uma pessoa treinando um grupo sobre liderança e falando, o segredo de sucesso da vida deixa eu lembrar, honrar os líderes, servir a Deus e amar pessoas. Então, a gente deve honrar os líderes, mas a função do líder, o desejo do coração do líder, a missão do líder não é receber honra, é justamente servir. Ser submisso. Submisso significa não tem negociação em relação ao que Deus fala. Eu vou ser obediente até as últimas, diga últimas consequências. Quem estava no culto da tarde ouviu o Jefferson falando sobre José, pastor Rona já tinha pregado sobre José, né? Quem foi no acampamento ouviu sobre José. José é uma inspiração, obediência até as últimas consequências, ainda que aparentemente resulte em prejuízo, mas obediência. A outra foi o coração de jardineiro. Simplesmente eu tenho que plantar, eu tenho que cuidar, eu tenho que regar, ou seja, isso se resume em comprometimento. Diga comprometimento. Essa é a vida do líder. Diga, essa é a minha vida. E hoje nós vamos dar sequência com algumas características positivas que Deus quer olhar e encontrar no nosso coração. Deus quer olhar, tudo se trata na vida do líder, na vida do servo de Deus. O primeiro lugar que a gente tem que investir, diga, o primeiro lugar que eu preciso investir é na minha vida, no meu coração. Se não for assim, a gente não vai ter estrutura, tá? Estrutura para o resto. A gente vai pifar antes da hora, a gente vai se desprogramar antes da hora. Então, a gente aprende aqui que uma outra característica positiva do coração do líder é saber estar só. É aquele tempo com Deus. Diga, eu e Deus. Eu e Deus. Estamos num momento que a coisa mais rara na vida de uma pessoa está sendo a solitude. Está sendo um tempo
sozinho, dela com Deus. E sabe aonde que os filhos de Deus, os servos de Deus, os líderes na obra de Deus têm sido pegos? Na armadilha de, se é bom, se é frutífero, se abençoa, coloque na sua agenda. Ah, mas mais uma coisa boa, que abençoa, frutífera, coloque na sua agenda. Mais outra coisa boa, frutífera, coloque na sua agenda. Se na sua agenda ela está cheia de coisas boas, porque você é um servo de Deus, então a sua agenda deve ser cheia de coisas boas. A nossa agenda. Mas não basta isso. Nada é bom o suficiente, abençoado ou frutífero o suficiente para roubar o nosso tempo com Deus. Não pense nenhum de nós que a gente vai conseguir ter um coração estruturado, saudável, uma mente saudável, um coração tratado, um equilíbrio, se a gente achar que a nossa vida pode ser só feita de coisas boas na nossa agenda. Tem horas que a gente vai ter que tirar alguma coisa. E aí você olha, você pode ficar sendo cego, porque você vai falar, mas o que eu vou tirar? Só tem coisa boa. Claro, você é um ímpio, você é um desnaturado que vai estar fazendo coisa ruim? Não, é coisa boa. Mas alguma coisa boa precisa sair para entrar a coisa perfeita, que é o tempo com Deus. Então, se alguém te propuser algo que você vai ter que abrir mão do seu tempo com Deus, ou do tempo que é responsável por parte da nossa sanidade, que é o mínimo de descanso necessário para a gente ter uma saúde, então a gente tem que dizer não, a gente vai ver isso daqui para frente. E você lê para a gente, Denis, esse versículo que mostra que um coração saudável, um coração tratado, sabe estar só, não tem aquela ansiedade. A gente tem que gostar tanto de pessoas, tanto de pessoas, tanto de pessoas, que a gente vai gostar da gente também, porque a gente é uma pessoa. E a gente vai gostar de ter um tempo com a gente. E a gente sozinho com Deus, assim como a gente gosta de ter um tempo sozinho com um amigo, com a mãe, com o pai, com o filho, com o marido, com a esposa, um tempo também com Deus. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mas Jesus para lugares, era Ele, Deus, para lugares solitários e orava. Ele se retirava para, pobre de mim. Não, ele se retirava para usar esse tempo para reabastecimento, sem mais ninguém. Tem gente que não consegue ficar consigo mesmo. Porque a vida ficou tão desprogramada que se ficar sozinho e olhar para a sua vida, vai pirar. Então é mais fácil o quê? Ficar ocupado. Aí vai pirar igual, só que mais para frente. Então a gente precisa disso aqui. Certo? Sim? Aprender a ficar sozinho com Deus, valorizar esse tempo de ficar sozinho com Deus, tirar uma coisa boa da agenda. Que coisa boa você vai tirar? Aí você vai ter que ter uma reunião, talvez familiar, né? Eu dou muito valor, e eu sei que muitos aqui dão valor, não porque a gente dá valor, mas porque faz parte da saúde, atividade física. Mas eu lembro que quando eu tinha as 3 pequenas, eu tive que ficar uns anos sem atividade física. Eu não podia tirar a filha 1 da agenda, nem a filha 2 da agenda, nem a filha 3 da agenda, nem o marido da agenda, nem o meu tempo com Deus da agenda, nem o trabalho da agenda, nem a igreja da agenda. Então, por um tempo, o sacrifício menor por um bem maior, naquele período da minha vida foi esse. Ah, então você está me falando que eu tenho que fazer isso? Não. Pode ser que você tenha outra coisa que você possa tirar da agenda e continuar cuidando da sua saúde, fazendo exercício. Mas, de repente, é um tempo que você está passando, que depende de sobrevivência, e não dá para tirar outra coisa. Mas Deus vai mostrar o que você precisa tirar se você não está tendo um tempo com Ele. A segunda característica de um coração tratado, de um coração saudável, uma condição positiva do seu coração, é ser autêntico. Diga, autêntico.
Autêntico significa ser você mesmo, sem máscaras. Quem encontrar contigo na igreja, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, vai ver a mesma pessoa. Agora tem algo mais em ser autêntico. Denis, lê pra gente, por favor. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Ser autêntico também envolve. Eu acho eu acho tudo de Deus fascinante. Porque a gente pensa assim, sim, não, não. O que vem na nossa cabeça primeiro sobre esse versículo? Ser correto, ter palavra. Se você falar sim, cumpra. Se for não, cumpra. Mas existe também algo que complementa o significado do sim, sim, não, não, que é: não diga sim quando for para dizer não. Não diga não quando for para dizer sim. Seja sim quando for para ser sim. Seja não quando for para ser não. Algumas pessoas não sabem dizer não. Algumas pessoas só sabem dizer sim porque elas acham que a sua aceitação e a aprovação que elas tanto desejam está ligada em tentar agradar as pessoas o tempo todo. Você não vai conseguir. Então, você tem que ter a permissão de Deus. E o sim também, o saber dizer sim, envolve palavra. Diga palavra. Responsabilidade. Caráter. Quando você disser sim, as pessoas têm que saber que se você falou, eu vou estar lá a tal hora, no mínimo você anotou aquele compromisso em algum lugar. As pessoas não precisam ficar lembrando o tempo todo você do seu compromisso. Quando você diz sim, a pessoa tem que saber que é sim. Se você disser, gente, isso é tão sério, que às vezes as pessoas estão fazendo promessas vazias. Vou te convidar para ir lá em casa tomar um café. Passa 10 anos, não convida. A gente está com uma lista lá que a gente parou e pensou das pessoas que a gente quer convidar. A gente escreveu lá, porque a gente falou para elas, vou convidar. E não convidamos. Foi um sim que não foi cumprido. Então, eu e o Jefferson sentamos nas férias. Olha, a gente está devendo. A gente falou para essa pessoa, a gente falou para essa, a gente falou e a gente não fez. A gente tem que fazer. Vamos arrumar um jeito de fazer. Hoje ele falou no culto lá, pegou um livro emprestado. Sim, me empreste que eu lhe devolvo. E agora ele não sabe de quem é o livro, porque não dá para entender a letra, os anos se passaram e a gente tem um cuidado com isso. Eu até falei, acho que eu vou pedir para quando darem doce para a gente, dar em pote de sorvete, pelo amor de Deus, para não precisar devolver. Porque, graças a Deus, acabei de ganhar, fui falar que eu gosto de comer coisa diferente, acabei de ganhar um doce de cebola com pimenta. Nossa, estou com água na boca aqui para provar. E é um pote que eu não preciso devolver, graças a Deus, porque eu fico desesperada lá em casa quando guardam o pote de alguém no armário e eu esqueço. Aí eu tenho que falar, não guarda esse pote, deixa no sofá, na porta da saída da sala, a semana inteira. Quando eu vou devolver, está com poeira, porque eu falo, não guarda que eu tenho que devolver. Não guarda, ninguém mexe nesse pote que não é meu. Mas às vezes alguém guarda o tal do pote. E aí, um belo dia, você abre o seu armário de pirex, ao invés de 4, você encontra 7. Quem que é o dono? Nas pequenas coisas, a gente tem que treinar a fidelidade, a gente tem que treinar a nossa honestidade. Nas pequenas coisas. Parabéns, Lili, você fez aniversário. Cadê? A Marina está aqui? Marina está ali. Eu vou comprar um presentinho para a Marina, porque eu quero. Mas agora, além de eu querer, eu estou mais encrencada ainda, porque eu falei para ela, Marina, parabéns, depois eu trago um presentinho para você. Então, quando a nossa palavra for sim, tem que ser sim, porque senão a gente cria um mau hábito. Um mau hábito do que a gente falar não se escreve. Eu fiz uma brincadeira, mas a verdade, isso acontece ou não acontece, gente? Sim. Não acontece? Às vezes a gente compra um presente para uma pessoa, fala, seu presente está lá em casa, aí vai, esquece, falou com a pessoa, passou tanto tempo que teve outro aniversário e você deu para outra. E esqueceu que você falou para aquela pessoa que o presente dela estava na sua casa. É nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. É pegar o dinheiro emprestado, é devolver. É falar que vai pagar. É falar que vai fazer e cumprir. Por isso que tem que saber dizer não. Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Combinou, cumpre, mesmo com prejuízo próprio.
ser autêntico, ser aquela pessoa digna de confiança, transparente e confiável. O que foi essa semana? Alguém chegou aqui procurando alguém. Eu não lembro quem era a pessoa, não estou vendo ela. Eu falei, mas eu sei quem é essa pessoa. Se ela falou que ela está aqui, espera, porque ela, se não chegou, ela está chegando. Porque essa pessoa, ela não é cheia de história. Se ela falou que vem, ela vem. Se ela falar que ela não vem, ela não vem. Então, além de ser autêntico, ainda se torna uma pessoa de credibilidade. Outro é prestar contas. Lê, por favor, Denis, como isso é sério. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha como esse versículo é, uau, é muita coisa. Ele fala assim, portanto, confessem o quê? Uns aos... O nome disso é prestar conta. Eu trouxe essa notinha, porque tem coisa que a gente aprende quando é pequena. Essa notinha, quando a gente compra uma coisa para uma pessoa, quando a gente mexe em dinheiro dos outros, a gente tem que aprender a prestar contas. Eu acho muito legal. Aqui tem várias pessoas exímias prestadoras de conta. A Patrícia está ali, ela é uma delas. Qualquer coisa que ela pega de dinheirinho na mão, ela devolve dobrada, com a nota, com um papelzinho, bota dentro, grampeia, escreve de lápis, bota tudo explicadinho ali, sem ninguém pedir. Ela faz isso, presta contas. A gente aprende a prestar contas financeiramente, não é assim? Eu lembro que eu era bem pequena e eu ajudava minha mãe a resolver as coisas em banco, ir na feira, ir no mercado, resolver tudo na rua. E a minha mãe me ensinou, eu aprendi que tinha que prestar contas. Então, ela não precisava pedir. Eu chegava em casa, mãe, a notinha, às vezes era uma moedinha, e ela aceitava. Mãe, aqui eu recebo, isso aqui eu troco, a notinha. Então, a tal da notinha, para prestar conta de qualquer dinheiro que batia na minha mão, foi uma coisa que acompanhou a minha infância. E aí, quando eu casei, esses dias eu preparando essa aula, eu lembrei disso, eu falei, Senhor, né, como a imaturidade, como a pouca idade faz a gente ter pouca flexibilidade em algumas situações, não saber a flexibilidade. E eu lembro que eu era bem jovem, e eu estava ocupada numa situação lá, estava com um filho pequeno, né, novinha, 19 anos, e a mocinha que estava lá me ajudando, acabou um negócio lá na comida que eu estava fazendo, e eu pedi para ela comprar para mim, não lembro se era batata, não lembro o que era na quitanda, e ela foi na quitanda, e quando ela voltou e me deu o troco, a primeira coisa que eu pedi para ela foi notinha, gente, isso para mim eu fui criada entregando notinha, isso para mim era a coisa mais natural do mundo. Se eu esquecesse a notinha, minha mãe falava o quê? Volta e pede a notinha. Então, quantas vezes eu voltei e pedi a notinha, e depois eu não queria voltar, eu nunca mais esqueci a notinha. Então, eu falei para ela, notinha. Ela, não peguei notinha, não. Aí eu, então tá, você pode voltar lá, por favor, e pegar a notinha? Aí ela olhou para minha cara, volte a senhora. Aí eu falei, tá bom, então. Aí, no final do dia, eu falei, olha, não vai dar certo você trabalhar aqui em casa, não, porque você não entende como funcionam as normas da casa, mas obrigada e tudo. Aí, esses dias, eu preparando essa aula, fiquei pensando, nossa, que falta de flexibilidade a minha, né? Podia ter conversado, relevado, deixado para lá, mas é que, para mim, notinha era uma coisa inegociável, né? E se ela não ia me dar uma notinha, o negócio não ia funcionar. Por que isso, gente? Porque a gente aprende tanto a prestar conta com dinheiro, mas Deus quer que a gente preste a conta em coisas que vão além do dinheiro, que o Denis acabou de ler ali. Confessem os seus. Isso significa o quê? Prestar? Isso é a notinha. Você pede perdão a Deus, você confessa para Deus, você tem um irmão que você vai falar lá o que você fez, e fala, e orem uns pelos outros. Isso está ligado à nossa cura. O versículo não fala no final, para serem sarados? Isso está ligado à saúde espiritual. Isso está ligado à saúde emocional. Dizer que eu não dou conta da minha vida para ninguém, pode saber que o coração está ficando estragado.
Tem que ter alguém. Todo mundo aqui tem alguém, não vou precisar levantar a mão, mas todo mundo aqui tem alguém na sua vida de confiança, de juízo, de maturidade, que não seja destrambelhado, que você vai poder chegar e falar o seu pecado e vai ficar ali, não vai ser anunciado aos quatro ventos, e você vai poder orar junto com aquela pessoa, com a notinha ali? Tem que ter, gente. Coração tratado, coração saudável, coração que você consegue manter a sua vida em ordem, faz parte disso aqui, ó, notinha. Prestar conta, entenderam isso aí, gente? Sim? Sim. Ótimo. Próxima característica positiva do coração. É o coração alegre. Mas esse coração alegre não é só sorriso. Ele tem um significado mais profundo. Tem uma barra. Deixa eu ver se eu coloquei a barra na sua apostila. Coloquei a barra? Coloquei. Então, coração alegre aí quer dizer um coração disposto. Porque se você não tiver com alegria, você vai ter pouca força, pouca disposição. Então, a sua disposição também está relacionada ao estado do seu coração. Você não treina para ter saúde física? Você não come direito, não faz exercício, não cuida da sua saúde? Então tem que treinar a sua emoção também. Tem que cuidar disso também. Porque você precisa da alegria de Cristo, da verdadeira alegria, para a sua disposição não se apagar. Lê o versículo, por favor, Denis. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse versículo ensina disposição para fazer uma coisa de todo o coração. Isso é disposição? Quando eu estou fazendo de todo o coração, eu estou com disposição. E eu preciso da alegria de Deus para seguir em frente, para ter essa disposição. Sem alegria, me dá disposição? Não, então assim, é alegria. Esse alegre disposto, não dá para separar. A pessoa que vive triste, ela passa para você a impressão de disposição? Não. Por quê? Porque ela não tem. Porque a tristeza tira a disposição. E falando da alegria, só que para ter disposição com alegria, então, a gente precisa ter um coração num nível de satisfação. Porque um coração satisfeito consegue estar disposto, consegue ter alegria. E aí? Aí você fala, aí que mora o perigo. Está satisfeito com tantas coisas que acontecem. Mas a nossa satisfação é com base nas coisas ou com base no foco da nossa vida em Jesus? É uma satisfação não em coisas, nem em circunstâncias. É uma satisfação em saber que a nossa vida está na mão de Deus. E que quem vai arrumar o que não está arrumado? Deus. É a satisfação que a gente viu lá naquela mensagem lá do domingo retrasado, lá do processo, né? Só termina quando acaba, um negócio assim, o título. Mas era isso que queria dizer, que José, mesmo nos momentos difíceis, conseguia ter disposição e fazer tudo o que tinha que fazer. Como que a gente é, né? Como a gente tem que se conhecer, como a gente tem que olhar para o nosso coração mesmo. E pergunta para quem te conhece, acha que eu sou uma pessoa que reflito disposição no meu dia a dia? Ore antes de fazer essa pergunta. Ore antes para não virar briga. Ore antes para a pergunta sobre disposição não virar uma indisposição com a pessoa. Lê o próximo versículo, Denis. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Eu acho esse versículo, a gente escuta ele, a gente pensa, o que isso tem a ver com esse negócio? Mas ele tem tanto a ver com esse negócio, que eu quero que vocês escutem de novo. Lê, por favor, de novo, Denis.
Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Ó, aí é uma coisa que a gente tem que fazer, não é assim? A nossa liderança não é servir as pessoas. A gente está falando de alegria, de disposição, de satisfação. Vamos lá. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Isso! Então é por obrigação? Não, é de livre vontade. Diga vontade. Agora substitua vontade por disposição. Se mexe com a minha vontade, mexe com a minha disposição. Não tem nada a ver com o que o Jefferson falou no culto à tarde, vai falar no culto à noite, que para Deus é importante ter temor com ou sem vontade. Isso é outra coisa. Mas Deus não quer que a gente fique levando a nossa vida, fazendo tudo como se fosse uma obrigação, porque Ele tem satisfação para a gente. E o coração saudável vai experimentar essa satisfação. Então, Deus pode mexer nesse setor da nossa vida? Sim. Sim, como que eu olho o mundo? Eu sou uma ponte de lamentações, um muro de lamentações, eu só reclamo, eu só vejo defeito, meu olho sempre enxerga o que está errado e eu fico ali me lambuzando daquilo, ou eu aprendo também a me alegrar em Cristo e a seguir em frente como Deus quer, fazendo como Ele quer, do jeito que Ele quer. Próximo, coração. Muito bem, coração fiel. Lê o versículo, Denis, por favor. Lucas, não está esse aí. Você pode ler Lucas 16, Denis, fazendo favor, vai dar um revertério aí até você achar. Vamos lá. 16, do 10 até o 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nossa, quem é fiel no pouco é fiel no muito. A gente cria maus hábitos. Maus hábitos estragam a nossa vida. Maus hábitos. Um dos maus hábitos é você achar que isso aqui é só uma coisinha, é tão pouquinho isso aqui. Eu falei que eu ia devolver esse troco. Toda vez eu esqueço. Também era tão pouquinho. Nem tem importância eu não devolver. Não, toda vez que eu saio com essa pessoa, ela paga um negócio para mim, eu falo, da próxima vez eu vou pagar. Mas eu nunca pago. Deixa ela pagar, ela tem mais dinheiro do que eu. Isso não tem importância. Mas eu vou deixar de obedecer só essa coisinha, mas aquela que é muito importante, aquela eu obedeço sempre. Deus não está nem aí para essa conversa fiada nossa. Ele fala que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Ou você é fiel, ou você não é fiel. Ou você é digno de confiança, ou você não é digno de confiança. Quem é meio digno de confiança, numa balança, não é digno de confiança. Pergunta para quem está do seu lado, você é fiel? No pouco que seja? No mínimo? Nas mínimas coisas? Aí você vai falar, eu sou, que bom. Vamos ver o que vem depois. Continua lendo, Denis, por favor. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. A fidelidade está ligado à integridade. Integridade é caráter. Integridade é o nosso caráter. E por isso a gente sempre fala que caráter é mais do que talento. Caráter é mais do que talento. Talento, apenas o talento, ele não quer dizer, se você tem talento, que você tem unção de Deus. Um talento não mantém uma liderança.
Você precisa de fidelidade, que é muito mais do que um talento. Você precisa ser digno de confiança nas mínimas coisas. Você precisa vencer maus hábitos. Vou voltar aqui para o mau hábito, falando de mau hábito, vou voltar aqui para o coração alegre e disposto. Gente, para com a cara que você está agora. Estátua. Agora você só faz assim, ó, com a mesma cara que você está. Olha para a cara dos outros. Olha para o outro lado. Olha a cara de todo mundo. Tá. Onde eu quero chegar? Às vezes a gente não sabe como é a nossa cara. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz... Eu dei uma voltada para ir para frente, tá? A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. O rosto. O nosso rosto diz muitas coisas. Diz se a gente está disposto, diz se a gente está abatido, diz se a gente está alegre. Ah, então eu tenho sempre que fazer uma cara de alegre quando eu não estou alegre. Claro que não é autêntico, não é sem máscaras. Mas Deus quer que a gente aprenda a encontrar alegria em coisas, mesmo quando em algumas situações a gente não tem alegria em tudo que a gente queria. E algumas pessoas desenvolveram um mau hábito na vida de ficar com a cara sempre abatida. Você quer fazer uma plástica, não tem dinheiro, você faz o seguinte: sorria. Sorri agora para quem está do seu lado. Agora você vai fazer um teste. Vira para quem está do seu lado assim. Faz uma cara séria. Agora sorri. Quem achou que quem está do lado ficou mais novo depois que sorriu? Óbvio. Sem contar que alguns temperamentos... Eu tenho uma amiga bem colérica. E o colérico tem cara de pitbull, gente. Parece que ele vai te avançar o tempo todo. Dá um medo. Nossa, dá um medo. Aí ela falou para mim assim: eu aprendi a sorrir. Aí ela: não é porque o meu coração estava amargo e o meu coração estava sem amor pelas pessoas, mas a minha cara era assim, ela falou. E eu descobri que assustava as pessoas. E ela falou para mim: eu aprendi a sorrir. Que bênção, que bênção. Que bênção no sorriso. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Bem legal. Quem já brincou de batatinha frita 1, 2, 3 quando era pequeno? Vocês nunca brincaram de batatinha frita? Meu Deus! Vocês não brincavam na rua? Tá bom, eu vou contar como é. Meu Deus, que choque. Olha aqui, é o seguinte. A minha geração brincava na rua todo dia à noite. Não brincava de queimado, brincava de alface já nasceu, a chuva quebrou o galho, fui no tororó. Tá bom. Tudo bem, gente, eu morei na Bahia. Tá bom, batatinha frita 1, 2, 3, aí fica todo mundo lá atrás, tem uma linha. E todo mundo tem que chegar aqui. Não, nem tem queimado. Aí eu viro pra lá. Enquanto eu viro pra lá, eu vou falar batatinha frita 1, 2, 3. Enquanto eu não olho para cá, vocês podem andar. Ganha quem chega aqui primeiro. Mas tudo bem, eu vou fazer uma outra batatinha frita agora. Eu vou olhar para lá. Primeiro eu quero que vocês façam a cara normal de vocês. Cara normal. Olhem em volta. Olhem para trás. Cada um olha a cara normal. Muito bem. Agora eu vou olhar para lá. Enquanto eu falar batatinha frita 1, 2, 3, quando eu virar, todo mundo vai ter que estar rindo. E aí vai ter que estar dando um sorriso. Não é barulho, é um sorriso. E aí vocês vão congelar esse sorriso quando eu olhar. E aí vocês vão olhar em volta e vão ver o sorriso das pessoas. Mas olha um de cada vez, senão todo mundo olhar em volta, ninguém vai ver ninguém, só a nuca. Espera aí, vamos fazer o teste. Batatinha frita 1, 2, 3. Gente, isso é fantástico. Vocês estão rejuvenescendo, isso muda o mundo. Olhem só, vão olhando, olhem. Quem sentiu uma coisa boa só de olhar essas caras? Meu Deus do céu, isso tem poder, isso tem unção de Deus. Aformosei o rosto. Uau, uau, uau.
Se você tem uma coisa boa dentro de você, aprenda a expressar isso no seu rosto. Tem gente que só sabe expressar quando está brabo. Expresse a coisa boa que está aí dentro, deixa sair, mostra na sua cara. Deixa vir para fora também as coisas boas. Tá bom? Chega em casa, pergunte para quem convive com você, mas vai que a pessoa tem a mesma cara. Então pergunta para alguém que você acha que não tem uma cara de que está morrendo. Aí você chega para a pessoa e fala, olha a minha cara. Normalmente é essa cara que eu estou. Eu tenho cara que estou morrendo? Então, eu estava esperando uma oportunidade para te dizer que o seu semblante está sempre abatido por mau hábito. Mau hábito. Mau hábito. Vamos criar um bom hábito? Qual é o bom hábito que Deus disse que é formoseia o rosto? É sorrir para as pessoas. É de graça. Adoro coisa de graça e boa. Não gasta. Vamos então agora. Estamos caminhando para o final. E eu estava falando que não basta ser íntegro e fiel, que é obedecer. Quando a gente obedece, tem algo a mais. Que não é só obedecer. É obedecer com a atitude correta. A fidelidade, que tem a ver com a integridade, com o nosso caráter, com a nossa obediência a Deus, com a nossa fidelidade a Deus, que se reflete a nossa fidelidade às pessoas, tem que ser o comportamento certo com a atitude, comportamento significando a nossa atitude. Por exemplo, faça isso aqui, seu chefe falou. Você vai e faz. Mas com a atitude errada. Você obedeceu, mas você fez cara feia, você revirou o olho, você praguejou, você falou demais na frente do outro que não precisava ouvir a sua reclamação, você expôs o teu chefe a uma situação desrespeitosa, você levantou uma coisa ruim sobre a vida de outra pessoa, você anunciou aos 4 ventos a sua insatisfação, então você obedeceu, mas a sua atitude foi errada. E aí? E aí, para Deus, isso não tem nada a ver com fidelidade. Filhos e esposas. Né? O filho, vale a pena o filho, adianta o filho obedecer, mas ter uma atitude errada às vezes? Até adianta, porque livra ele de muita encrenca. Mas o pai sabe que o melhor é o filho obedecer com a atitude correta, que é não fazer cara feia, não xingar, não desrespeitar, não fofocar, não bater as portas. Então, seria uma atitude correta. A esposa se submissa ao marido. Ela é submissa ao marido. Ela faz, mas ela pragueja, ela xinga, ela reclama para os outros, ela fofoca do marido para os outros, ela expõe o marido ao ridículo. Então, a gente pensa que obedece, mas tem atitude errada. E aí? Que fidelidade é essa? Aí você vai falar, então eu estou bem, porque eu obedeço com a atitude certa. Então, vamos para um nível mais profundo? Vamos para o coração? Qual que é a atitude do coração? Porque você foi lá, fez o certo, fez uma cara ótima, não falou nada para ninguém, não revirou o olho, não torceu o nariz, não bufou, não fofocou, encerrou o assunto, mas no seu coração você xingou, você desrespeitou, você humilhou, você fica ali remoendo. Então, no seu coração ainda tem algo que vai te fazer mal. Eu já sei, eu começo o dia bem, chega algum momento do dia me dá um negócio meio estranho, eu fico meio estranho, assim, um negócio estranho por dentro, eu já sei. Fiz alguma coisa que não estava no programa de Deus e foi do meu. Ou eu falei que não era para falar, ou eu me aborreci com o que não era para me aborrecer, aí eu volto à fita. Aí eu, foi aquele negócio ali. Caramba, agora eu vou ter que ir lá retirar, ó. Tá vendo isso aqui que eu falei? Eu retiro isso aqui que eu falei, isso aqui não edificou em nada, estou retirando, estou limpando o meu coração. Então, quem que ganha? Diga eu. Eu que ganho com a fidelidade. Tem mais algum aí? Não? Sim? Não? Salmo. Então, vamos lá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Uau! O Denis vai falar e a gente vai repetir. Ele vai falar um pedaço, a gente repete, ele fala outro pedaço, a gente repete, mas você só repita se você quiser realmente isso. Vai lá, Denis. Ensina-me o teu caminho.
Ensina-me o teu caminho, Senhor, Senhor, para que eu ande na tua verdade. para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. para que eu tema o teu nome. Amém. Nós precisamos ter um coração fiel, fiel a Deus, independente do que aconteça. Agora, nesses minutos que faltam, eu separei algumas dicas rápidas, orientações rápidas para a gente estar fechando esse curso que se reflete a nossa área da liderança, que envolve o nosso caráter e também a termos uma vida equilibrada. Então, eu vou falando algumas coisas para vocês. Eu quero anotar tudo que você falar. Gente, aí se eu tiver que esperar vocês anotarem tudo que eu falar, eu vou falar menos coisa para vocês. Então, depois você ouve o áudio de novo e repensa. São coisas curtas, mas importantes de compartilhar aqui com vocês. Primeira coisa, viva uma obediência a Deus até as últimas consequências. Tenha esse alvo na sua vida. Passe o que for preciso para você obedecer a Deus. Aguente o que tiver que aguentar. Assim como José, né? Ser jogado no buraco, ser vendido como escravo, ser jogado na prisão, acusado de adultério, esquecido na prisão, enfim. Até as últimas consequências. A atitude certa, a obediência. Outra, não se cobre além do que Deus te cobra. Isso faz parte de uma vida equilibrada, porque tem pessoas que assim, já pediu perdão a Deus? Já. E por que está aí se lamuriando desse jeito? Já confessou o seu pecado? Já. Já pediu perdão a Deus? Já. Deus já te perdoou? Já. Então por que você ainda não se perdoou? Então, não queira ser mais justo do que Deus, senão você vai trazer condenação para você mesmo. Outra coisa importante é cultive hábitos de disciplina para alcançar seus alvos. Quando a gente fala de liderança, de coração do líder e de equilíbrio, não há equilíbrio sem disciplina. Você precisa cultivar hábitos de disciplina. Quem não tem uma agenda, gente, se você faz um monte de coisa e você não tem agenda, pobre de você. Eu não sei se sofre você ou sofre quem está ao redor ou sofre todo mundo. A gente tem que programar a nossa vida, a gente tem que ter a nossa agenda. Na nossa agenda tem que estar arriscado lá, tempo de descanso, tempo com Deus. O tempo de descanso é a hora que a gente vai dormir. Não é para a gente dormir 3 horas por noite, 4 horas por noite. Mas é uma semana difícil. Tudo bem, pode acontecer, mas não dá para ser um estilo de vida. Não dá para ser um estilo de vida, porque tem que ter um equilíbrio. E você tem que ter disciplina. Quem não tem disciplina tem muito sonho, mas vê pouca coisa realizada. É uma vida, toda desequilibrada. Porque a disciplina, ela ajuda a colocar a nossa vida em ordem. Para que está faltando, às vezes, disciplina na nossa vida? É para quê? Vamos ver como a gente usa o nosso tempo? Qual o tempo que a gente perde? O que você está perdendo tempo que você não precisaria estar perdendo tempo com aquilo? Para e pensa. Esses dias uma pessoa falou para mim, nossa, eu já descobri o que eu estou perdendo tempo. A pessoa falou, eu estou cheia de livro para ler, mas eu não consigo estudar nada porque eu gasto muito tempo em rede social. Já virou um hábito. Olha o seu dia, faz uma análise crítica da sua vida e vê, você tem disciplina? Quem não tem disciplina é assim, eu vou fazer isso, isso e isso. Depois, faz coisa nenhuma. Disciplina. Só vive sonhando, é o sonhador. Aí quer alcançar o resultado, não vai alcançar. Tá bom? Falando ainda de disciplina, hábitos desenvolvem caráter. Os hábitos na nossa vida desenvolvem caráter. Não é fácil mudar hábito. Mas é necessário mudar alguns hábitos, é necessário a gente se empenhar. Tem gente que tem hábito de fazer conta, hábito de viver com uma prestação, sobra um dinheirinho, não, mas eu vou comprar agora alguma coisa porque eu não estou sem nenhuma prestação. Com um hábito de gastar dinheiro, de ter que ter uma conta para pagar. Hábito de não saber ouvir. Eu estava ouvindo, lendo, aliás, estudando sobre qualidades, perfil dos conselheiros,
E uma das melhores características de um conselheiro, sem falar, que é óbvio, da sua integridade, todas essas características de caráter, é saber ouvir. E tem gente que tem mau hábito. Sabe qual é o mau hábito? Não deixa os outros falar. Isso é feio, isso queima filme. Pergunta para quem te conhece bem. Eu sou uma pessoa que eu deixo os outros falarem? Gente, eu gosto de falar muito. Mas eu já aprendi que eu tenho que deixar os outros falar. Às vezes eu saio de uma conversa com alguém e eu penso, acho que eu falei um pouco demais, me empolguei. Próxima vez eu vou falar menos, vou ouvir mais aquela pessoa. Eu treino com o Jefferson quando a gente caminha. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que ter um hábito certo. Então, quando a gente caminha, eu estou animada, eu sempre tenho assunto. Sempre, mas eu descobri que se eu sempre tenho assunto, ele não gosta de falar tanto quanto eu. Então, ele vai fazer o quê? Ouvir meus assuntos, mas eu também quero ouvir os assuntos dele. Então, eu faço um período da caminhada, eu penso, esse período daqui até ali naquela árvore, eu vou ficar quieta. Sério? Por quê? Porque eu gosto de falar. Então, eu tenho que ter disciplina. Eu penso, eu vou ficar quieta nesse período, porque quando eu ficar quieta, ele vai falar algo que ele tem vontade. Aí eu vou saber o que ele quer conversar. Então, eu treino isso. Quem fala pouco tem que fazer o contrário. Nossa, eu vou pensar algo para conversar, para falar com a pessoa, expressar o que está no meu coração. Então, entenderam que a gente precisa olhar para a nossa vida e ver os hábitos que podem nos atrapalhar? Sim? Sim. É tempo, hein? É tempo que a gente vai ter que passar, né? Da gente com Deus. Gente, não queira mudar tudo, hein? Senão você vai surtar. Porque eu lembro que quando eu tinha as meninas pequenas, num período da vida, a gente morou lá em Manaus, há 15 anos atrás, 17, né, que a gente ficou 3 lá, 17 anos atrás, e eu lembro que eu ouvi o pastor Davi pregando assim, não queira ensinar tudo, porque eu queria ensinar tudo para as meninas, né? Qual a mãe que não quer? Não quer ensinar tudo de uma vez para os seus filhos, escolha 3 coisas. Aí você vai trabalhar naqueles meses com 3 coisas. E desde pequenininho assim, o filho é pequenininho, não ensina tudo o tempo todo. 3 coisas. Aprendeu essas 3 coisas? Mais 3 coisas. Então, com a sua vida, faça a mesma coisa. Pense em 3 coisas para arrumar. Já está de bom tamanho? Diga, ufa. Fala ufa, gente. Ufa, vocês não vão ter que arrumar tudo, nem eu, de uma vez. Ai, graças a Deus. Imagina ter que arrumar tudo de uma vez só, a gente não ia aguentar. Mas a gente precisa ver que hábitos que a gente desenvolveu. Quem gosta de falar, eu estou dando o meu exemplo, porque eu tinha e tenho que vigiar até hoje, porque eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Quem gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo, dá umas escorregadas feias. E aí, uma das escorregadas feias é que tem 2 pessoas conversando aqui, Denis e Carla. Aí eu tenho que fazer um negócio aqui, eu tenho que fazer outro negócio ali, eu tenho que fazer um negócio aqui, e aí eu tenho que falar com o Denis e a Carla. Mas eu achava que bastava eu chegar e falar, dá licença? Não é educado isso, gente? Claro que é educado pedir licença. Você pede licença, mas só porque você pediu licença, você já pode interromper a conversa do outro? Eu pensava que era só pedir licença. Licença, aí eu falava. Né? Isso, mais novinha. Mas ainda hoje eu tenho que parar, tem 2 pessoas conversando, eu tenho que falar uma coisa importante. Aí eu paro, penso. É necessário eu falar aquilo? Está dependendo de começar o culto? Está dependendo de uma coisa que tem que ser resolvida? Está dependendo de uma providência para eu interromper a conversa dos outros? É necessário? Aí eu vou pensar, não é. Então, eu vou ser educada, vou esperar mais para ler. Porque as pessoas são educadas, se eu chegar lá e falar da licença, elas vão parar e vão dar licença. Então, a gente tem que parar e pensar. Estou sendo indiscreto? Estou sendo inconveniente? Falo uma coisa e não faço, são as áreas da nossa vida de hábitos. Falo muito, falo pouco, não respondo. Quer ver um mau hábito que as pessoas desenvolvem? E é sem querer. Já tentou conversar com uma pessoa que você fala uma coisa e ela já fala outra? No sentido assim, um assunto que não tem nada a ver. Nada a ver. Por quê? Porque ela só quer falar das coisas dela. É um mau hábito. Parece que ela nem prestou atenção no que você falou, mas ela prestou, só que ela quer falar de uma coisa dela, só falar de uma coisa dela. Isso é feio. A gente tem que aprender a ouvir os outros. Então,
Outra coisa para vocês, dons, eu já tinha falado, vou repetir, dons não nos faz permanecer na liderança. Precisa ter dons com caráter. Só o dom, que é a habilidade, capacidade de fazer algo, o dom com caráter é o somatório perfeito para a permanência. E outra coisa, animação, diga animação. Não é unção. Você vai lá para a rede social hoje, você vai para o YouTube, está cheio de palestrante, o quê? Animado. É legal? É legal. Eu acho muito legal a pessoa ser animada. Mas nem sempre a animação quer dizer unção. Unção é algo ligado à nossa vida interior. Que independente de estar animado ou estar contido, a pessoa tem, porque é a presença de Deus. Unção é a presença, a aprovação e a permissão de Deus no que estamos fazendo. Para a gente não confundir as coisas. Outra coisa, lidere formando líderes. Lidere formando líderes. No mundo competitivo, capitalista, nos dias de hoje, eu vou fazer o meu trabalho querendo, treinando aquela pessoa ali para ela ser melhor do que eu? Se você for um bom líder, após ela estar com você, ela vai saber fazer aquele trabalho talvez até melhor do que você. No reino de Deus, a gente quer que Cristo apareça. João Batista dizia assim quando mostrou Jesus, que ele cresça e eu. Então o líder que quer crescer sozinho, ele não está com a unção de Deus, ele está caminhando com as próprias pernas. Quase encerrando aqui as dicas, aprenda a lidar com a pressão. Às vezes tem muita coisa, você está numa liderança e o negócio aumenta, por isso que eu falo para todo líder, invista em pessoas. Capacite pessoas, treine pessoas, igual Jetro falou para Moisés, escolha homens, divide, treina. Essa igreja aqui é uma bênção, porque a gente lidera o ministério e passa, lidera o ministério e passa para outro líder, lidera o ministério e passa para outro líder. A gente está o tempo todo formando líderes. Líderes formam líderes. E aí, na hora da pressão, se você não tiver uma equipe que você treinou, você pira. Maiara está aqui, a gente deu uma guinada, início desse ano no Nova Teams, né, Maiara? E se essa guinada não tivesse sido dada, ia ser uma pressão louca lá naquela liderança do Nova Teams, porque é muito trabalho, vocês nem imaginam como que é organizado o Ministério Nova Teams, a estrutura, olha, é uma coisa assim, muito trabalho. Primeira providência desse ano, que ela e pastor Rona tomaram, foi montar uma equipe, pegar aquela equipe, dividir em setores, treinar os setores, capacitar líderes e aprender que na hora da pressão, você precisa encontrar soluções, para que lá na frente, aquilo ali possa se resolver de forma mais suave. Então, não caia na mentira do diabo de querer ser aquele líder que tudo é centralizado na sua mão. Você é responsável por tudo na liderança. Diga, eu sou o responsável. Se der certo e se der errado também. Eu tenho que conferir. Porque senão a bomba estoura na sua mão. Porque você é o líder, seja do que for, mas você precisa treinar pessoas para cada vez a sua conferência ser só assim, ó. Ok. Poucos ajustes. Entendido isso aí? E por último, num curso de Tratando o Coração do Líder, por último, descanse. Repita comigo. Descanse. De novo. Descanse. Não pense que você é super-homem ou super-mulher, porque a maioria do estresse hoje no ser humano é por causa de excesso de trabalhos, pouco sono, pouco descanso. Isso tudo é uma bomba que estoura em problemas. Não queira abraçar o mundo com as mãos. Fala para quem está do seu lado, não queira abraçar o mundo com as mãos. Já basta cada dia o seu próprio mal. Tá bom? É assim. Deus abençoe vocês. Semana que vem, venham com todo o material.
com disposição, com a alegria de Cristo. Eu só vou orar aqui encerrando. Deus, quantas verdades na sua palavra. E eu só quero pedir o que está escrito lá na sua palavra, que o Espírito Santo vai nos guiar toda a verdade. Então, Deus, que quando Ele nos guiar, porque isso o Senhor já disse que Ele vai fazer. Então, quando Ele fizer, que a gente obedeça, que a gente enxergue a verdade que Ele está nos mostrando de tudo que aprendemos e que isso faça diferença na nossa vida como líderes, como seres humanos, como servos do Senhor, aonde estivermos. Em nome de Jesus, amém? Amém. Deus abençoe, gente.